Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 3 de abril, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, população isenta da taxa do lixo vai receber pelos Correios o comunicado de isenção. Pessoas com autismo podem requerer a carteirinha para ter prioridade em serviços públicos e privados. O documento permite uma atenção integral à pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, permite uma prioridade no atendimento e o acesso a serviços a órgãos públicos, bem como particulares. Moradores do Janguru Sul ganham 12 ruas totalmente requalificadas, dentro do pacote de obras do Proinfra. Essa obra ela vem resgatar a dignidade dessas pessoas e trazendo aqui para essa comunidade o que tem de melhor: calçadas em concreto, piso intertravado na pavimentação, drenagem. Melhorias também na praia de Iracema. A área boêmia da cidade deve receber investimentos da ordem de 26 milhões de reais. E o que a gente vai fazer agora é devolver para a cidade um espaço moderno, futurístico, um espaço de lazer, arborizado. Vamos plantar 1000 árvores aqui. Com a MC, vamos falar da Operação Semana Santa. E você vai conhecer o projeto Caminhos da Cidade. As crianças embarcam num trenzinho acompanhadas do bode ioiô e partem numa viagem de contação de histórias de Fortaleza. Amanhã aqui no passeio público foi marcada por muitas descobertas e magia. Durante o passeio de trenzinho, as crianças puderam conhecer um pouco mais sobre um personagem icônico da nossa cidade, o famoso bode ioiô. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando da taxa do lixo. A partir dessa semana começa a cobrança do tributo. Os contribuintes isentos do pagamento receberão em casa um comunicado com o aviso de isenção. Neste ano, mais de 210 mil contribuintes estão automaticamente isentos da taxa do lixo, o que representa 60% dos proprietários das unidades imobiliárias residenciais da cidade. Outros 10% dos contribuintes estão aptos a solicitar isenção, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação da taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos. Esses têm até o dia 31 de maio para fazer o requerimento de isenção por meio do canal Fale com a Cefim, disponível no site da Cefim. As pessoas vão receber nas suas casas os boletos, como recebem o boleto do IPTU. Os imóveis que já estão isentos na forma da lei também vão receber o boleto com uma tarja informando que ele é isento. A pessoa pode entrar no site da Secretaria de Finanças, vai lá, pode baixar a DAN, o documento de arrecadação municipal, para pagar. O pagamento pode ser feito por cartão de débito, cartão de crédito, Pix, todas as formas que a Cefim já aceita, mas todo mundo vai receber em casa, inclusive quem é isento. Este ano, excepcionalmente, a pessoa vai poder parcelar em 9 vezes. Normalmente, a partir do ano que vem, a taxa será parcelável em até 12 vezes. Mas como esse ano a cobrança só se inicia em abril, não dá para parcelar para 12 meses, que entraria para o ano que vem. Então, ela é parcelável em até 9 vezes. Quem pagar à vista, também como acontece com outros tributos, quem pagar na parcela única vai ter um desconto de 10% do valor da taxa. Há uma opção também de pagar em 3 parcelas, que também tem um desconto de 5%. Então, isso vai vir tudo informado, mas no site da Cefim, certamente nos nossos contatos de 156, você pode buscar orientações, mas principalmente no Fala Cefim, no site da Cefim, você vai conseguir ter as informações.
E olha só essa novidade boa para as pessoas com transtorno do espectro autista. Elas podem requerer uma carteira de identificação para prioridade em serviços públicos e privados. A confecção do documento começou agora no mês de abril. Essas crianças foram as primeiras a receber o novo documento. A recepção ocorreu no gabinete do prefeito. O Paulo Eduardo também ficou muito contente em portar a carteira. Essa carteira, um dos benefícios que ela tem, que eu achei muito interessante, é o descontos em determinados serviços, como seja ele público ou privado. O que até muitas vezes esse direito é negado, sendo que a Lei 14.260, Berenice Piana, na Constituição Federal, garante que todo autista, independentemente de qual seja o provedor de serviço, ou seja, quem é o provedor de serviço? É aquele que fornece os serviços. Ele tem por obrigação a livre escolha do consumidor, que no caso somos nós autistas, ok. Nós podemos sim exigir o desconto, ele não pode negar, porque se negar é crime contra a ordem tributária, e de que essa carteira ela vai muito ainda tem as vitórias para serem conquistadas, mas o pouco que nós já estamos conseguindo já é um motivo para muita comemoração e que venham muitas e muitas outras vitórias. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista começou a ser emitida agora no mês de abril. O documento garante atenção integral e prioridade no atendimento de serviços públicos e privados. E eu sei da luta que passam as famílias e as associações para ter direitos reconhecidos. E a carteira de identificação é um passo que a gente dá adiante para dar prioridade na assistência social, na saúde, em todas as áreas do poder público. Então a emissão dessa carteira é uma luta da categoria, dos familiares, das associações, dos vereadores que lideram essa luta. Eu fico muito feliz de hoje poder estar como prefeito, sendo um dos iniciadores, tocar para frente mais um avanço nessa luta. E como eu disse para eles todos, e elas todas, né, podem contar comigo. Os benefícios da carteira são assegurados pelo Decreto Municipal 15.399. O documento pode ser emitido gratuitamente através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. O documento permite uma atenção integral à pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, permite uma prioridade no atendimento e o acesso a serviço a órgãos públicos, bem como particulares. A emissão da carteira ficará a cargo da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Nós vamos estar divulgando um link de acesso a um sistema nosso, a um formulário de solicitação. As pessoas podem preencher online essa solicitação, fazer o upload, apresentar os documentos necessários à comprovação exigida no decreto e na lei, e a Secretaria vai conferindo os documentos, tanto do ok, procederá à emissão dessa carteira e fará a entrega do documento. A Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência é responsável por fiscalizar o cumprimento do pleno exercício de direitos dessa parcela da sociedade. O coordenador, Emerson Damasceno, ressalta a importância do envolvimento de todos no combate à discriminação. É importante que todo mundo saiba, os conselhos também de direito, mas é muito importante que as pessoas saibam a quem recorrer e sempre denunciem. Denunciem quando sofrerem um preconceito, discriminação. A discriminação em razão da deficiência é crime no Brasil, está tipificada pela Lei Brasileira de Inclusão. E é muito importante que as pessoas, se forem aviltadas do seu direito, façam a denúncia, formulem na delegacia, no Ministério Público, na nossa comissão da UAB, na coordenadoria COPEDEF, ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, porque dessa forma é que a gente consegue fazer menos exclusão, né, mais inclusão e menos capacitismo. Agora a gente fala de melhorias para os moradores do Janguru Sul. 12 ruas receberam serviços de drenagem, piso intertravado, calçadas padronizadas e acessíveis, além de uma praça. Pelo menos 200 famílias foram beneficiadas pelas obras do Proinfra na região. O Mário mora no conjunto Cidade de Deus 2, no Janguru Sul, há pouco mais de 3 anos. A gente mal consegue imaginar o que ele conta de como era a comunidade antes da requalificação das ruas. Mudou demais, aqui antigamente aqui era tudo cheio de lama aqui. Aí com essa obra aí melhorou 100%. E no período de chuva, antes de ter a pavimentação, era complicado, né? A gente passava tudo por dentro da água, cheio de lama mesmo.
era muito complicado, até para carro. Ao todo, foram 12 ruas que receberam serviços de drenagem, piso intertravado, calçadas padronizadas e acessíveis, além de uma praça. Ao todo, 200 famílias beneficiadas. Uma delas é a da Dona Isabel. Antes era só o mato e o barro, a areia. Quando chovia, agora, por isso fazendo essa tubulação, se atolava até o joelho. Aí melhorou mil. Essas ruas requalificadas na Cidade de Deus 2, no Janguruçu, fazem parte de um pacote muito maior de urbanização da cidade. Nós estamos falando de 1.115 ruas que vão beneficiar diretamente 160 mil pessoas daqui da capital. Ao todo, é um investimento de R$1,5 bilhão de reais. Com essa ação, a gente já está perto de 500 ruas. Com o que a gente pediu de empréstimo junto às instituições financeiras, nós vamos fazer quase 3 vezes mais, 2,7 mais. Serão 2,5 bilhões que a gente deve investir em saúde, infraestrutura, saneamento, urbanismo, nesse ano e no ano que vem. E para mim é uma alegria vir aqui, entregar aqui, ver a alegria, a criançada na rua, brincando. Hoje choveu, as moradoras estavam dizendo aqui, a proprietária do salão de beleza, dizendo que choveu, mas aqui não é como se não tivesse acontecido nada. Está tudo enxutinho e o impacto da chuva já pode ser sentido que não tem mais aquele sofrimento que trazia, né? E se Deus quiser, nós vamos expandir para mais regiões da área periférica de Fortaleza. A requalificação tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Mudança no cotidiano que vem sendo pensada para outras áreas da cidade. O que chegou aqui para essas famílias foi uma transformação total da realidade deles, né? Pode parecer pouca coisa, 200 famílias, uma área restrita, mas são quase 12 ruas. E o nome dessas ruas, se você for ver, a maior parte delas nem nome tinha. Não tinha nome porque, de fato, elas não tinham a mínima infraestrutura, eram ruas de terra, de lama. A mobilidade dessas pessoas durante o período de chuva era sofrível. Eles não conseguiam nem se deslocar até um ponto do ônibus, até entrar uma ambulância ou um caminhão de coleta de lixo aqui, era impossível. Então, essa obra ela vem resgatar a dignidade dessas pessoas e trazendo aqui para essa comunidade o que tem de melhor: calçadas em concreto, piso intertravado na pavimentação, drenagem, área de lazer que não tinha também aqui na região. Então é um resgate da dignidade, uma mudança da qualidade de vida dessas pessoas que vivem aqui nas áreas mais carentes da cidade de Fortaleza. Melhorias também na Avenida dos Expedicionários. O mutirão de serviços abrange o trecho da Avenida 13 de Maio até o trecho da Avenida Lauro Vieira Chaves. O mutirão, que chega à sua 10ª edição, acontece ao longo de 3 quilômetros da avenida, com serviços de zeladoria e manutenção da via pública. 45 homens realizam limpeza dos recursos hídricos, podas de árvores, varrição e capinação de meio-fio, além de reparos na iluminação pública. A Prefeitura vem promovendo mutirões de limpeza em pontos estratégicos da capital. O conjunto de ações faz parte do Plano Integrado de Medidas Preventivas para minimizar os impactos da quadra chuvosa na cidade. Desde janeiro, o mutirão já passou pelas avenidas Coronel Carvalho, Domingos Olímpio, Osório de Paiva, Aguanambi Dom Manuel, Padre Antônio Tomás, Borges de Melo, Doutor Tembés de Parcifal Barroso, Santos Dumont e Murilo Borges. Ao longo desses meses já foram retiradas mais de 170 toneladas de resíduos. Mais de 1.000 árvores já foram plantadas e quase 2.000 mudas foram distribuídas. Já em relação à iluminação pública, foi feito o reparo em 90 postes. E ainda falando em melhorias para a nossa cidade, foi assinada a ordem de serviço para a urbanização e requalificação da Praia de Iracema. O projeto será realizado em 3 frentes simultâneas, com o objetivo de causar o mínimo de impacto para a população, para o comércio e também o trânsito na região. Tradicional ponto turístico da cidade, a Praia de Iracema vai receber uma grande requalificação.
A obra já tem data marcada para iniciar. As intervenções já começam nesta segunda-feira, dia 3 de abril. O cronograma da obra foi dividido em 3 etapas. A etapa 1 começa no dia 3 de abril e vai do calçadão entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Carlos Vasconcelos. Já a segunda etapa começa no dia 17 de abril, entre as ruas Ildefonso Albano e Antônio Augusto. A etapa 3 também começa no dia 17 de abril e vai da Ponte dos Ingleses até o Poço da Draga. Até o final de abril, as 3 etapas acontecem de forma simultânea. Aqui na Praia de Iracema nós vamos começar com um trecho de calçadão ali próximo à estátua da Iracema, exatamente para a gente preparar um calçadão novo para na etapa de desvio de tráfego, que a gente for entrar na via, as pessoas já terem o calçadão novo para caminhar e não precisarem estar na rua, no meio dos carros. E a mesma coisa no primeiro trecho, que nós vamos começar ali onde a gente monta o palco do Réveillon, naquela área ali do calçadão, nós vamos revitalizar aquele calçadão. A expectativa é de que a gente possa concluir essa parte aqui do trecho 1, que é do Aterrão, até o final do ano, para que a gente possa ter o primeiro Réveillon, o próximo Réveillon, já no espaço novo e requalificado. Esse primeiro trecho da obra deve durar aí aproximadamente 60 dias e o tráfego de pedestres vai poder acontecer normalmente. O que vai ser feito por aqui é apenas o estreitamento do calçadão, mas o fluxo de pedestres continua. Já em relação ao fluxo de veículos, esse sim não será impactado. O projeto pretende resgatar o potencial histórico e turístico da região, interligando a praia de Iracema à beira-mar de Todos. Para o prefeito Sarto, a obra tem um impacto direto e positivo para os moradores e para a economia do lugar. E o que a gente vai fazer agora é devolver para a cidade um espaço moderno, futurístico, um espaço de lazer, arborizado. Vamos plantar 1000 árvores aqui, vamos criar uma área de passeio na praia que será estendida. E quem viu o projeto da maquete eletrônica percebe e vai ficar encantado quando a gente entregar essa obra o ano que vem. Então é devolver a cidade de Fortaleza. Esse projeto foi pensado com todos os protagonistas desta região. Teremos areninha para a prática de esporte da juventude. É um projeto fantástico. Todo o projeto foi dialogado com a população. Diante do planejamento já estabelecido, vendedores ambulantes e barraqueiros continuam com suas atividades normalmente. O prefeito Sarto tem ordenado a gente que faça isso, conversando com as pessoas, trazendo elas para dentro de uma capacitação, como foi feito também lá na beira-mar, trazendo elas para uma ocupação no sentido de dignificar a nossa cidade, o fortalezense e o visitante. Nossa pausa e a seguir a gente vai falar com a MC sobre a Operação Semana Santa. Já começa agora, finalzinho da semana, tem feriadão longo aí pra você. Se vai pegar a estrada ou se vai ficar por aqui, que cuidados você deve tomar. E ainda você vai conhecer o projeto Caminhos da Cidade. As crianças elas embarcam aí num trenzinho acompanhadas do bode ioiô e partem numa viagem de contação da história de Fortaleza. É uma forma de aprender, se divertindo, aí bastante cultura e ainda com esse personagem icônico da nossa história. Já depois do intervalo a gente mostra como é que foi esse passeio. Te espero. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito na nossa querida capital. São 10 horas e 36 minutos neste momento e aí você acompanha a Avenida do Aeroporto de Fortaleza. Trânsito intenso nos dois sentidos, né? Um fluxo até grande de veículos neste horário, tanto para quem está chegando ali no aeroporto, como quem está no sentido contrário, de retorno, né? Região do Montese. Trânsito fluindo tranquilamente, apesar de ter um fluxo até grande de veículos para este horário nesse momento. Lembrando que já estamos em Semana Santa, né? Segunda-feira já de Semana Santa. É claro que o feriado deve impactar mais para o fim da semana, a partir de quinta-feira, mas já deve ter gente aí aproveitando essa semana para descansar e viajar. E daí a importância da gente mostrar o trânsito aí nesse horário aí no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para você, imagens ao vivo das câmeras de vídeo monitoramento da AMC, da central da AMC. E agora nós chegamos
no cruzamento da Avenida Aguanubi com a Domingos Olímpio, ali região central de Fortaleza. O sinal fechou, os pedestres estão fazendo ali a travessia segura na faixa de pedestres. No outro sentido, a circulação, quem está vindo ali da Domingos Olímpio pegando a Aguanubi. Trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos, nenhuma dificuldade para quem trafega por aí. Mais uma câmera para você. Hoje, segunda-feira, 3 de abril, temperatura neste momento na casa dos 29 graus, faz sol forte em Fortaleza. Aí você acompanha a Avenida Antônio Salles no cruzamento com a Barão de Sturdat, região do Dionísio Torres. Trânsito também fluindo tranquilamente aí nesta avenida, importante avenida de Fortaleza, que dá acesso aí aos bairros como Edson Queiroz, Cidade dos Funcionários. Enfim, região importante da nossa cidade, trânsito bastante tranquilo aí neste horário, 10 horas e 38 minutos. Lembrando que a Antônio Salles tem a redução de velocidade já há um certo período, aí a máxima de 50 km por hora, a gente vê aí pintado no asfalto, e essa é uma medida bastante importante, né, de bastante repercussão, principalmente na área da saúde, porque diminui os acidentes e, consequentemente, as vítimas do trânsito. Mais uma câmera para você acompanhar como está o trânsito aqui na nossa cidade. E agora chegamos à região central de Fortaleza. É a General Sampaio no cruzamento com a Castro e Silva, centro de Fortaleza, bastante tranquilo, né? Nem parece que é uma segunda-feira, quando geralmente as pessoas vão às compras, vão aos bancos, vão resolver aí as questões no centro da nossa capital. Nesse momento, trânsito bastante tranquilo por aí. E mais uma câmera aí para a gente fechar o nosso giro pelas imagens do trânsito de Fortaleza. Agora chegamos a Desembargador Moreira, no cruzamento com a Pontes Vieira. Essa que você vê, essa grande parte verde aí, é a Assembleia Legislativa do Estado, a Casa do Povo. Trânsito fluindo tranquilamente em todos os sentidos. Mas bem diferente do que a gente acompanha um pouco mais cedo, por volta de 7, 8 horas da manhã, tem um fluxo intenso de veículos que é pegando aí quem vem da Raul Barbosa, né, na continuação aí da Desembargador Moreira, e aí por conta disso, aquele horário de pico, a movimentação intensa, grandes congestionamentos, mas nesse momento tudo fluindo tranquilamente para quem passa por aí. Gente, seguindo com as nossas notícias, olha só, os empregos gerados em Fortaleza representam mais de 38% do total de vagas do Ceará. Olha aí, coisa boa, viu? Mais informações com o Fernando Benevides. No mês de fevereiro deste ano, Fortaleza apresentou um crescimento na geração de empregos formais, alcançando um saldo de 1.656 postos de trabalho. Isso porque a cidade teve 21.845 demissões, mas no mesmo período foram realizadas 23.501 contratações. Dessa forma, Fortaleza segue em primeiro lugar em admissões e estoque de empregos do Nordeste. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Vamos conferir agora o pronunciamento do secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira. Importante ressaltar que isso corresponde a um crescimento de 2% em relação ao ano anterior e nós representamos esse ano quase 50% das empresas criadas no estado do Ceará de 2022, mesmo tendo menos de 40% do PIB. Se repetiu assim os dados do CAGED, onde 56% dos postos de empregos criados no Ceará foram em Fortaleza. Mostra que a política pública do prefeito Sarto de apostar no pequeno empreendedor, que gera 7 de cada 10 empregos, com qualificação profissional, com crédito orientado, vem dando muito certo. É muito orgulho da gente dessas dados para vocês. Fortaleza vem se destacando tanto na geração de empregos, como de novas empresas. Por isso, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. O nosso bate-papo com a AMC hoje é sobre a Semana Santa. A partir de quinta-feira, aí já tem algumas medidas, intensificação de medidas no trânsito da nossa capital. E a gente tem os detalhes agora com o Wellington Cartacho, que é gerente de operação e fiscalização da AMC, que está aqui para conversar com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos.
Então, a Operação Semana Santa, ela impacta mais quem vai pegar a estrada, mas não é por isso que o trânsito de Fortaleza vai estar abandonado, não é isso? Com certeza. As operações da MC continuam da mesma forma, então temos os comandos de lei seca, comandos itinerantes, a fiscalização, principalmente nos pontos de venda do comércio de peixe, que são bem intensos nessa época do ano, e o atendimento à população geral através do 190. Então, a gente vai estar aqui trabalhando normalmente para trazer a segurança aí para a população. E é importante durante esse período, porque tem muita gente que vai viajar, sim, mas tem muita gente que fica na capital e aí, consequentemente, acaba saindo, tomando alguma bebida, né? Semana Santa é muito convidativa para o vinho, né? E por isso é tão importante a Operação Lei Seca, né? Isso, a gente tem esse cuidado principalmente da Semana Santa, a gente dá aquelas recomendações às pessoas que vão trafegar, que tem aquele costume de beber o vinhozinho, não ingerir bebida alcoólica, porque a gente vai estar na rua, então evitar esse tipo, mas principalmente pelo risco, a segurança que a gente tem, né? A gente sabe aí, a gente está lutando pelo 9º ano para ter redução no número de mortes no trânsito, e o nosso objetivo é ter a parceria com todos, né? O trânsito não é feito só por um nem por outro, mas por todos nós. Em relação a quem vai pegar a estrada, é importante a gente sempre lembrar aquelas dicas básicas, né? Os cuidados que se tem que ter em relação ao veículo, enfim, as condições da pessoa mesmo para pegar a estrada para viajar tranquilo. Isso, aí são várias recomendações, né? A gente começa falando da documentação. Às vezes as pessoas esquecem de observar os documentos, então tá ali com licenciamento atrasado, com a carteira vencida, então primeira coisa, IPVA, então são a primeira coisa, ver a questão da documentação de quem vai conduzir o veículo e do veículo também. E aí a gente começa com as dicas de segurança, então verificar sistema de iluminação, verificar se tem água no radiador, no limpador de para-brisa, se o limpador de para-brisa está funcionando, estamos em época de chuva, então é um item de segurança muito importante. Ver as condições do pneu, ver se está tudo ok, e aproveita, como não é o costume de todos, mas abre o porta-mala, vê como é que está o step, se tá realmente o step está cheio, se tem a chave de roda, macaco, né? Ver se está calibrado, isso aí para trazer, evitar problemas isso na estrada, né? E aí vem as questões de segurança durante a circulação. Então, observar aqueles fatores, principais fatores de risco, que está envolvida a velocidade, do ingerir bebida alcoólica, não utilizar o celular quando estiver conduzindo o seu veículo, estar sempre com atenção, o motociclista ter a sua atenção redobrada, usa o capacete. Cinto de segurança. Para o veículo, cinto de segurança. Para o motociclista, mesmo não sendo obrigatório, alguns itens de segurança, como por exemplo, cotoveleira, joelheira, uma bota ali que calce todo o pé, é importante que esteja usando esse tipo para uma eventualidade ali você não ter lesões no trânsito. E é muito interessante também a gente citar para os motoqueiros que vão pegar a estrada aquele fio, né? Não sei como é que chama, aquele arame que protege, né? Quando vai passar em alguma coisa que defende o pescoço dele. Isso é interessante para quem vai pegar a estrada, principalmente, né? Isso, é o chamado corta-pipa. Sim. Então é importante também ter, não é um item obrigatório, mas é importante para a sua segurança. Né? Isso. E outra coisa importante, observar a sinalização da estrada, né? Principalmente a gente sabe que existe um índice muito grande de ultrapassagens proibidas e arriscadas. Então, observe se tiver aquela linha contínua, porque já tem um estudo na área que você não vai ter uma boa visualização do veículo e ver no sentido contrário. Então, realmente, respeite a sinalização. E quando a gente fala em respeito à sinalização, os fatores de risco, quando você associa vários fatores, aí o risco aumenta muito. Velocidade, a questão bebida, então aí a severidade, isso, né? Então a severidade dos acidentes acabam sendo bem mais complicados. Então ter o respeito à sinalização, ir com tranquilidade na viagem, não sair apressado. Muitas vezes é importante você fazer um cronograma de viagem, muitas vezes passando pelos locais, aproveitando a vista, fazendo paradas. É muito interessante para você ter uma tranquilidade na viagem e aproveitar e voltar bem, não é? Falando então em viagem, transporte de bagagem, né? Vamos só relembrar aí o que pode, o que não pode. Animal de estimação, muita gente leva o seu bichinho aí que vai ficar muitos dias ausente, como é que transporta corretamente?
Vamos dar esse panorama aí. Pronto. Sobre os animais de estimação, importante que tenha algum dispositivo de contenção a ele, seja a coleira, seja a sacolinha, a própria, o sistema de acoplagem, a caixinha de transporte, mesmo não só a caixinha, lembrando, né? A caixinha acoplada no cinto de segurança, para que no caso de uma frenagem mais brusca, nem a caixa nem o animal seja projetado para frente. Então isso aí é um ponto importante. Questão da bagagem. Utilizar o compartimento de bagagem, evitar a bagagem onde estão os passageiros, porque numa frenagem mais brusca, esse objeto pode ser projetado e acabando machucando alguém que está dentro do carro. Muitas vezes a gente vê, hoje quando a gente viaja, né, principalmente quem tem menino, pega muita bagagem, então é importante você ver o que é necessário realmente, e se precisar de um local maior para colocar, existem aqueles bagageiros que você até mesmo coloca em cima do veículo para fazer o transporte seguro, né? Ou seja, aquele carro que vai entulhado de coisa, que tira ali a visibilidade, né? Quando você olha pelo retrovisor, tá tudo tomado de coisas. Não pode, é proibido isso? É infração? Como é que é? É importante falar sobre isso quando a gente fala que tem que estar primeiro no compartimento de carga. Sim. A visualização do vidro traseiro, às vezes ele é compensado pelos retrovisores laterais. Então, muitas vezes pode até ali estar cobrindo a visibilidade, desde que, se for um veículo aberto, por exemplo, não esteja ultrapassando o limite dos veículos, da lateral dos veículos, de forma a comprometer a visibilidade através dos retrovisores. O Renatinho colocou aqui um transporte de bichinhos em moto. Aí, no caso, quem for viajar e levar seu cachorrinho, pelo amor de Deus, levar assim não tem condição, né? Não tem condição, aí até Esse maltrato, aqui tá né? até na mochila, ó, o bichinho aqui entre os dois passageiros, aqui dentro de uma caixa. Então, de jeito nenhum. Então aqui está mostrando justamente exemplos do que a gente não deve fazer. Não pode fazer, né? Quem está em moto, infelizmente, vai ter que dar outro jeito de levar o bichinho, porque na moto realmente não tem como transportar, né? Não tem, é um risco para o bichinho, no caso de um sinistro, numa frenagem mais brusca, realmente é muito complicado. E assim, as estatísticas mostram que a Páscoa, o feriado de Páscoa, ele tende a ser mais violento no trânsito do que o feriado de Carnaval. Isso porque as pessoas relaxam mais e acabam, sim, fazendo a velha mistura perigosa de álcool e direção. Enfim, se confia porque está no interior. Está no interior, não tem fiscalização, é mais tranquilo, eu vou aqui sem cinto, eu vou mesmo tendo ingerido bebida alcoólica. E, assim, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que deve fazer ou não, mas não custa a gente falar mais uma vez, né, e lembrar essa triste estatística que acontece todos os anos, infelizmente, né, ser um feriado bastante violento de mortes, né, nas estradas, no trânsito, no feriado de Páscoa. Isso, normalmente os municípios também têm suas operações especiais, o Detran, a Polícia Rodoviária Estadual tem também, e a Polícia Rodoviária Federal também tem suas operações especiais para ação de trânsito, até mesmo pelo histórico que a gente tem na Semana Santa, mas justamente o ponto principal vem da conscientização, né? Os poderes públicos fazem o seu trabalho, estão lá fiscalizando, estão fazendo suas campanhas educativas, isto para mostrar, sensibilizar as pessoas. Mas a parceria que tem que ter, a conscientização das pessoas é muito importante, porque muitas vezes é justamente próximo de casa, só ali na esquina, às vezes, não, vou só comprar um pão, mas muitas vezes acontece isso muito próximo à sua residência e são realmente, muitas dessas situações, é o excesso de confiança que a pessoa tem nessas situações. Então, trânsito é sempre estar alerta. A gente lembra que na cidade, normalmente, o fluxo é menor, então a gente tem que, na verdade, não é porque o fluxo está mais tranquilo que a gente deve relaxar, muito pelo contrário. O fluxo está com pouca movimentação, então você tem que prestar muito mais atenção. É um pedestre que está pensando na via, muitas vezes é uma criança que está ali brincando, que vai atravessar a via, então a gente tem que estar ali com atenção redobrada no trânsito, para a gente ter aí uma Semana Santa tranquila para todos. Todo mundo ir e voltar numa Semana Santa, ou seja, respeitar, né? Respeitar de todo mundo, respeitar o momento e ter tranquilidade para a gente voltar para casa, para nossa família, em paz e em segurança, e não dentro de um caixão, né? Deus o livre e guarde, ou então ir para uma maca de hospital e ficar aí
vários meses em tratamento. Nossa satisfação vai ser chegar aqui na segunda-feira e dizer: esse foi a Semana Santa mais tranquila da história, sem nenhum sinistro. Até porque essa, acredito que seja a primeira depois desse momento de pandemia, né, que as coisas estão voltando. Então, acho que para muita gente vai ser um feriadão, né, depois desse momento mais crítico da pandemia. Então, muita gente talvez também queira extravasar, mas é um momento de calma, né, de calma e prudência. Isso. Vamos fazer essa Semana Santa um momento de reflexão. É isso. Wellington, muito obrigada pela sua vinda aqui. Muito bom dia para você e espero que na próxima segunda-feira a gente tenha, assim, boas notícias em relação a isso, né? Muito confiante em relação a isso. Obrigada, bom dia para você. Boa Semana Santa. Para todos nós. Até mais. E agora você vai conhecer o projeto Caminhos da Cidade. As crianças embarcam aí num trenzinho acompanhadas do bode ioiô e partem numa viagem de contação da história de Fortaleza. Nas paradas, muita cultura e conhecimento. Os pequenos aprendem se divertindo e tudo isso, viu, de graça. Um passeio divertido e cheio de conhecimentos. Maria e Tomás têm apenas 4 aninhos. Eles ainda nem sabem, mas já estão aprendendo sobre a cidade onde moram. O Fernando faz questão de incentivar esses momentos. Essa revitalização do centro da cidade é importante para que eles possam conhecer um pouco da história da cidade e aproveitando para se divertir também, certo? Então hoje a gente está aqui, nós já fomos no Parque das Crianças, certo? Na Estação das Artes. Todo final de semana a gente procura levar eles para um lugar diferente. Fortaleza tem muitos encantos e curiosidades. São quase 297 anos de muitas histórias para contar. E é preciso manter vivas as tradições do nosso lugar. A Prefeitura pensou em um jeito diferente de incentivar as crianças, especialmente na primeira infância, a explorarem os espaços públicos por meio do projeto Primeiros Caminhos. O mapa Primeiros Caminhos é um mapa lúdico, tem 18 pontos importantes que foram mapeados inicialmente. É o primeiro mapa, que ele tem esse propósito de trazer as crianças para os espaços públicos, sobretudo para as áreas abertas, áreas de lazer, em que elas possam brincar e ao mesmo tempo conhecer a nossa história, né? Conhecer os espaços culturais da cidade, ter contato com a cultura, ter contato com a história da cidade e se compreender como cidadão dessa cidade, desde pequenos, né? Porque isso vai despertar nelas vários sentimentos, sentimento de pertencimento da cidade, né? Vai conectá-las com a comunidade que cerca os locais, né? E ao mesmo tempo ela vai ter a oportunidade de desenvolver brincando, vai aprender tudo isso de uma forma lúdica e brincando e aprendendo os espaços que existem na cidade, como são importantes para esse desenvolvimento. Amanhã aqui no Passeio Público foi marcada por muitas descobertas e magia. Durante o passeio de trenzinho, as crianças puderam conhecer um pouco mais sobre um personagem icônico da nossa cidade, o famoso bode ioiô. As crianças receberam um mapa todo colorido com desenhos com os principais pontos turísticos da cidade. São 18, todos de acesso gratuito, distribuídos em 4 rotas temáticas. Roteiro do Centro Histórico, roteiro da Beira-Mar, roteiro dos parques e o roteiro dos equipamentos históricos e culturais. A gente procura no mapa justamente estimular para que elas tenham esse contato e tenham essa interação social com as crianças, mas também para que os adultos possam ler o mapa, porque o mapa tem uma linguagem voltada para as crianças, né? São os espaços públicos que estão falando em primeira pessoa, se apresentando de uma forma criativa, que faça sentido para elas, e isso desperta a curiosidade, e a curiosidade da criança desperta desenvolvimento. Um dia de muitas descobertas para a Olívia. Papai estava juntinho, contando muitas histórias para a pequena. Quantos anos o papai disse que tem essa árvore aqui atrás? 200 anos. 200 anos. A criança nessa idade é uma esponja, né? E na verdade a gente chegou aqui ao acaso. A gente veio passear um pouquinho pelo centro, não sabia que ia ter esse evento, e a gente acabou ficando. E nada melhor do que essa interação com a cultura num espaço que para Fortaleza é um berço, né? Que é o Passeio Público. A gente passou pelo Paço Municipal
que é o passeio público, e a gente acaba tendo essa vontade, essa obrigação, na verdade, de mostrar para ela o berço da nossa cidade, as árvores antigas, né, um pouco de cultura, então é bastante interessante. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.